camarada, tudo bem com você? Eu quero saber como é que você está. Como é que você está? Olha, um novo decreto do governador, o isolamento social gradativamente, o comércio foi liberado para funcionar. Logicamente com regra pré-estabelecida, com o uso de máscara, com a quantidade de pessoas limitadas dentro de cada estabelecimento, de acordo com cada estabelecimento. Mas isso indica que mais rápido possível, se tudo continuar dentro dessa linha de raciocínio, até o final do mês ou o início do próximo, a gente volta com nossas aulas presenciais. Se Deus quiser, com nossas aulas presenciais, também com prudência, também com cuidado. O coronavírus está por aí e nós temos que todos estar sem medo, mas com prudência. Cuidar para não se infectar. Lembre-se que nós trabalhamos na videoaula passada. Enquanto não tem aula presencial, nós vamos utilizando todas as ferramentas disponíveis para que a gente possa ter esse contato, esse bate-papo, para que a gente possa, de certa forma, orientar o seu estudo da melhor maneira possível e para que você também tenha a oportunidade de se desenvolver ao máximo. Lembrando que na aula passada nós trabalhamos o contexto da expansão territorial romana. Nós dividimos elas em três grandes grupos. A expansão na Península Itálica, a conquista do Mar Mediterrâneo nas famosas guerras púnicas e a expansão para o Oriente. Quando a gente fala de Oriente, a gente fala de Ásia e África. Ali na Ásia, ali o Império Persa, ali os hebreus, no norte da África, ali o Egito. Lembre-se que os romanos dominaram toda essa região, que era o chamado mundo conhecido. Então, consequentemente, nós vimos os processos de expansão territorial dentro do período republicano. A videoaula de hoje, nós vamos trabalhar os conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Então é importante que você tenha esse tópico no seu caderno, esse tópico. Conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Na outra linha você vai colocar personalidades políticas. Em termos de mentalidade, é importante que você saiba. Que em tempo de paz, geralmente os patrícios e os plebeus viviam em conflito. No tempo de guerra, eles uniam força para lutar contra o adversário comum, um inimigo externo. Então, em tempo de guerra, eles uniam força. Em tempo de paz, eles debatiam, tinham conflitos entre eles. Também no plano político. Então, consequentemente, entender a história de Roma, também entender a dinâmica social, os conflitos sociais entre patrícios e plebeus. É importante que você tenha isso na sua mente. Para o concurso, para o Enem, para o concurso público, para os vestibulares, alguns nomes podem cair e você tem que ter guardado no seu caderno e na sua mente. Entre eles, o nome de Tibério Graco, uma grande personalidade política. Então você escreva no seu caderno personalidades políticas, Tibério Graco. Tibério, ele passa para a história porque ele propõe a reforma agrária. Ele é um tribuno que defendia os interesses da plebe. E ele propôs uma reforma agrária através de uma lei que ficou conhecida como Lex Agrária. As terras públicas, elas também deveriam ser distribuídas para os plebeus que necessitassem de terras. Então, consequentemente, uma espécie de reforma agrária. Só que terra simbolizava riquezas simbolizava privilégios. E uma forma dos patrícios controlar os plebeus era não fortalecendo os plebeus economicamente. Então, Tibério foi acusado de tentar redistribuir riquezas, de tentar melhorar a vida da plebe, insuflar a plebe, fortalecer a plebe. Consequentemente, ele acaba sendo assassinado em 133 a.C.
133 a.C., século II. Perceba que o representante da plebe está sendo eliminado, foi assassinado. Caio Graco é outro nome que tem que ter no seu caderno, irmão de Tibério. Caio Graco. Este propõe a lei frumentária. Lei frumentária. Essa determinava a venda de trigo mais barato para a plebe. Lembre-se que o trigo é a base da alimentação. Então o preço do trigo deveria cair. Ele foi considerado um político assistencialista. Também propôs a reforma agrária. Logicamente, você já deve ter chegado à conclusão que ele vai ser eliminado. Ele acaba sendo acusado de tentar redistribuir a riqueza e incitar uma revolução social. Se fortalecer a plebe economicamente, a plebe pode não querer obedecer aos interesses dos patrícios romanos. Então, consequentemente, ele acaba sendo eliminado. Então, perceba que os representantes da plebe estão sendo eliminados devido aos conflitos entre patrícios e plebeus, choques de interesse. Outro nome importante que tem que estar no seu caderno é Mário. Mário foi cônsule por 6 vezes consecutivas. Lembre-se que um cônsule era presidente do Senado. E Mário, de certa forma, via com bons olhos certos interesses da plebe. Ele trouxe a plebe ao seu lado. Ele tinha um certo controle, um trunfo, para ter uma certa popularidade. Mas Mário também passa para a história devido às fortes reformas militares. Ele foi responsável por fazer do exército romano um exército profissional. Lembre-se que antes, para poder fazer parte do exército romano, o indivíduo tinha que ter um pedaço de terra e uma condição econômica mínima para poder comprar seus próprios armamentos, o seu escudo, a sua espada. Mário torna o exército romano profissional, passando a pagar salário para que o indivíduo fizesse parte do exército romano em tempo integral. Então, é um nome importante para que você tenha no seu caderno. Outro cônsule importante, Silas. Esse foi cônsule por 2 vezes consecutivas, mas ele defendia os interesses dos patrícios e tentou ao máximo a centralização do poder para manter os interesses e os privilégios dos patrícios. Então perceba que governar Roma não estava fácil devido aos conflitos sociais entre patrícios e plebeus. A dificuldade de administrar Roma é gigantesca. Alguns políticos habilidosos, alguns generais habilidosos perceberam que poderiam fazer da dificuldade de governar Roma uma possibilidade de crescimento. E, consequentemente, posteriormente, ocorre uma aliança política informal entre 3 grandes generais e políticos: Júlio César, Pompeu e Crasso. E essa aliança informal, ela passa para a história sendo conhecida como o primeiro triunvirato. 3 grandes nomes. Lembrando que Crasso, além de ser general e muito rico, um político com uma certa habilidade e força econômica, acabou morrendo em batalhas. Pompeu, que se aliou a Júlio César, a ponto de Júlio César oferecer a sua filha em casamento com Pompeu. Pompeu permanece em Roma com a filha de César, enquanto César se tornou governador da Gália. A filha de Júlio César acabou morrendo no parto. Pompeu volta-se contra Júlio César, rompe o acordo e tenta destituir Júlio César do poder. Então Pompeu tentou destituir, tirar Júlio César do poder. Júlio César, que é um comandante militar extremamente habilidoso e tem o controle das suas legiões, volta para Roma. Vê Roma de fora, invade Roma,
na visão dele, ele viu, foi a Roma e venceu. Viu, vim e venci. E acaba tornando-se ditador em Roma. Ditador vitalício, é importante que você tenha no seu caderno. Então, o primeiro triunvirato formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Lembrando que Júlio César tornou-se ditador vitalício. Ele tentou reorganizar a administração romana. De certa forma, foi acusado de enfraquecer o Senado, o interesse dos senadores, e também acaba sendo assassinado. Júlio César, gerando uma grande comoção em Roma, a ponto de ter a necessidade de se formar o segundo triunvirato. Lembrando que Júlio César foi assassinado no dia 15 de março de 44 a.C. Uma das frases que se torna conhecida é: até tu, Brutus, meu filho. Até o próprio filho adotivo de Júlio César ajuda na trama. Júlio César tornou-se um dos políticos mais populares de Roma e foi assassinado no ápice da sua popularidade. A governabilidade de Roma torna-se extremamente delicada e complicada. Ocorre a formação do segundo triunvirato. Segundo. Mas entenda, essa é uma aliança política formal. Formal. Então, consequentemente, ela vai ser respaldada juridicamente. Formada por Marco Antônio, Otávio e Lépito. Então é importante que você tenha no seu caderno o segundo triunvirato, formado por Marco Antônio, Otávio e Lépito. Lépito foi destituído e exilado de Roma. Otávio, que permanece em Roma, rompe com Marco Antônio. Marco Antônio foi para o Egito. Mais tarde, tanto Marco Antônio e Cleópatra acabam sendo eliminados. Otávio centraliza o poder e cria o Principado. O Principado é o período de transição entre a República e o Império Romano. Entre a República e o Império Romano. É considerado uma fase de transição. Otávio foi elevado à categoria de príncipe. Primeiro cidadão. Príncipe significa primeiro cidadão. E lhe foi conferido o direito de convocar o Senado. Consequentemente, a República Romana entra em decadência devido aos inúmeros conflitos sociais e políticos e surge a figura do Império, que nós vamos ver o Alto Império e o Baixo Império na próxima videoaula. É importante que você tenha na cabeça esse momento da decadência da República, com seus grandes líderes, gravando os nomes, as principais particularidades de cada uma das grandes personalidades. É importante que você organize tudo isso no seu caderno. Primeiro triunvirato, segundo triunvirato, principado. Lembre-se que o principado é uma fase de transição. E na próxima videoaula, nós vamos trabalhar o período imperial. Eu espero que você esteja bem, esteja tranquilo, esteja forte, esteja animado e esteja com vontade de voltar às nossas aulas presenciais, para que a gente possa fazer o máximo que for possível, rumo à prova do Enem. Você é líder, você é forte, eu confio em você. Se cuide e até a próxima videoaula. Sucesso!